O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus é maravilhoso, sempre reservou também para nós, hoje, nesta sexta-feira, a última sexta-feira do mês de outubro, mês das missões, o mês do Santo Rosário, o mês do Círio, Nossa Senhora de Nazaré, para nos dar este trecho, este verdadeiro pedaço de pão, porque todo trecho da Bíblia alimenta a nossa fé, aquece o nosso coração. Esta palavra que Jesus nos dirige hoje. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos, no mês de outubro, aqui em Belém do Pará, acontece a maior procissão religiosa do mundo. Vejam bem, alguém disse numa reportagem de grande alcance que é a maior procissão religiosa do norte do Brasil. Não, é do mundo. E isso é confirmado até mesmo pela Unesco, que conferiu ao Círio de Nazaré o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Portanto, é a maior procissão religiosa que existe no mundo, e não só no mundo católico, mas no mundo inteiro. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. O mundo vem a Belém do Pará. O Círio de Nazaré confere a Belém do Pará um status maravilhoso, que, por isso mesmo, faz com que o esplendor, a beleza, as virtudes, a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, resplandeça mais ainda. E a testemunhar quantas graças a Mãe de Jesus alcança, para nós estão aqueles grandes carros, cestos imensos de promessas, trazendo ex-votos, sobretudo em forma de cera, para significar então a interferência de Maria, que nos ajuda a viver melhor. Nossa Senhora, não é ela que faz os milagres, ela intercede a seu Filho Jesus, que nos concede. Olhe, filho, eles não têm mais vinho, assim como ela fez lá em Caná da Galileia. Então, Deus é maravilhoso, porque fez também coisas grandes em Maria, aqui em Belém do Pará. E que todos aqueles que estejam participando agora, através da celebração transmitida pela Rede Vida, possam alcançar junto de si as bênçãos de que necessitam. Eu me refiro de modo especial aos que estão doentes e àqueles que fazem parte da campanha dos devotos, sócios da Adenasa. Para todos haverá de chegar, tem chegado, continuará a chegar as melhores bênçãos, as melhores graças de Deus por Maria. Meus irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho, então, voltando a ele, nos fala da bondade. A bondade não tem dia, não tem hora. Os fariseus ficam reprovando Jesus porque ele curou aquele aleijado num dia de sábado. E por isso então Jesus lhes pergunta: se vocês tivessem um boi que caísse num buraco,
em dia de sábado, vocês iam deixar o boi lá morrer ou iam tirar? Portanto, fazer esforço, que aos judeus era proibido no sábado. Por maior razão, restituir a vida, fazer o bem a uma pessoa que está necessitada. O Papa Francisco está anunciando que o mundo inteiro está aguardando a abertura do Ano da Misericórdia, que acontecerá no dia 8 de dezembro, agora, daqui a pouco, e que se prolongará até a festividade de Cristo Rei, do ano de 2016, o Jubileu da Misericórdia. E é tão interessante como dentro do espírito do Papa Francisco, ele diz que o primeiro lugar aonde então o fiel pode alcançar a plenitude do jubileu é lá na sua diocese, na sua paróquia, lá na capelinha do interior, onde for estabelecido uma porta santa. Isso é muito maravilhoso. Então, lá no nosso lugarejo, lá na nossa igreja matriz, ou se é na cidade, numa igreja que for estabelecida pelo bispo, lá nós poderemos lucrar as indulgências. E até, diz ele, os presidiários usarão como porta santa a porta da cela, a porta da grade. O Papa Francisco é maravilhoso, né? Ele revirou tudo. Depois terá então, aí sim, as 5 basílicas romanas. Até então, como era que se fazia no jubileu? Começava-se pelas basílicas romanas. Ele revirou tudo. Ele começou pela capela do interior, pela igreja lá da diocese. E por último, então, as 5 basílicas romanas. São Pedro, São Paulo, a Virgem Nossa Senhora da Mãe de Deus, né? São Lourenço e São João do Latrão, as 5 basílicas romanas de Roma. Ou seja, quem puder ir a Roma, muito bem, mas quem não pode, e são a maioria os que não podem ir, podem lucrar as indulgências do Ano Santo da Misericórdia, passando lá na porta estabelecida na sua capelinha do interior. É esplêndido. E tem mais. Ganha-se as indulgências praticando aquilo que é de costume: a confissão sacramental, a oração do credo, a comunhão na liturgia e outras coisas mais. Mas a certa altura, o Papa diz o seguinte: o jubileu possui uma força incondicionada por si mesmo, de modo que todos os que então com espírito contrito desejarem, poderão alcançar as indulgências jubilares. Quando ele diz que o jubileu possui uma força própria de redenção, ele quer dizer que ninguém será excluído dos bens do jubileu. Eu até estava pensando, o Papa deve ter presente tantas pessoas que, por exemplo, não confessam, não comungam, que vivem em situações irregulares, até quem sabe no pecado continuado, os que vivem em situação matrimonial irregular, ou seja, pessoas que antes não podiam satisfazer as exigências do jubileu, também a esses a graça redentora do jubileu pode alcançar. E ele vai ainda mais longe, diz: os defuntos, também os nossos finados, que por acaso tenham por lá alguma pendência, né? Nós podemos rezar por eles e satisfazer aquelas necessidades deles lá, para então irem para o céu, quem sabe nas nossas famílias, com todas as suas vicissitudes, as suas histórias de pecados, muitas vezes sabidos por nós ou ocultos. Quantos pecados dos nossos familiares que já morreram, diz o Papa, embora também lá esvaziar, né, o depósito onde estejam esse pessoal,
mandá-los para o céu. Que coisa esplêndida! Então, o jubileu nos fala da misericórdia do Pai, nos fala da bondade. Jesus diz que não tem dia nem hora para nós fazermos o bem, que o Pai dele faz sempre o bem. Meu Pai trabalha sempre e eu também, e o trabalho do Pai é realizar-nos coisas boas, coisas maravilhosas. Tem também um outro pensamento do Papa Francisco muito interessante. Veja se vocês acompanham. Ele diz assim: o bem, ele se dilata, o bem se propaga, assim, como o calor se propaga, como o perfume se propaga. Depois ele diz: mas o mal também se espalha, o mal também causa os seus prejuízos, o mal também tem as suas consequências. Ou porventura alguém de nós tem dúvida de que o mal se espalha? Aí o que é que ele diz? Gente, em sendo assim, vamos embora ficar com o bem, bora escolher o bem, vamos divulgar o bem, vamos espalhar o bem, vamos fazer uma opção pelo bem, ao invés do mal. O mal se propaga, diz ele, mas o bem também se propaga. Vamos propagar o bem. São todas formas de convidar-nos ao bem. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você, querido devoto, devota, irmão e irmã que está ouvindo essa pregação aí na sua casa, quem sabe no seu leito, na sua redinha, aí na sua poltrona, muitas vezes o mal cria raízes em nosso coração. E é muito doloroso, muito triste, quando nós guardamos por anos e anos, às vezes a vida inteira, o mal que alguém nos fez. E algumas vezes até, olhem só, quem nos fez o mal já morreu. E nós ainda estamos com aquilo ali, amargurando o nosso coração, a nossa existência, a nossa consciência, quem sabe perturbando os nossos sonos. Há tantas pessoas assim. É do ser humano a dificuldade do perdão, dificuldade de perdoar. Mas Jesus nos chama todos os dias a mudar de vida, nos chama à conversão. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a perfeição de Deus, a sua grandeza, se manifesta sobretudo na sua misericórdia, na sua capacidade de perdoar. Meus irmãos e irmãs, nós queremos renovar o nosso desejo de bem, abrir o nosso coração para o bem, propor nossas mãos para a prática do bem, naquilo que pudermos, tirar de dentro de nós, fazer uma lavagem, uma asepsia, se diz na enfermagem, uma limpeza, matando os micróbios que tenham dentro do nosso coração. Aprender a olhar as situações e as pessoas, depois da raiva, mas aprender a olhar com misericórdia, lançar um olhar de misericórdia para as pessoas, também as que nos fizeram o mal, lançar um olhar de misericórdia para as situações que muitas vezes nos contrariam e que nós não podemos intervir naquilo. Enfim, sermos apóstolos da misericórdia. Eu agora vou dar um pouquinho de silêncio, já falei tanto, vou dar um instante de silêncio para que cada um possa colher alguma mensagem da palavra e da catequese que o celebrante está fazendo. Um instante de silêncio.